É 3-1 para o Paris Saint-Germain. Qual o seu palpite, Eugênio? Abel, respeito a opinião de todo mundo, respeito os palpites de todos os que falam, respeito muito o torcedor do Botafogo, mas eu não estou aqui para vender ilusão. Ih, rapaz, tô até com medo. Aliás, né? Eu me estou segurar aqui na para cadeira. tentar fazer o exercício de dimensionar. Claro, acertar placar é tudo bico, é tudo chute. Mas a gente tenta estabelecer aqui no placar o que a gente imagina que possa vir a ser o jogo de acordo com as informações que a gente tem, com as observações que a gente já fez. Eu acho que é 4-0 o Paris Saint-Germain. Espero estar errado, vou torcer para que esteja errado. Eu falei que o Eugênio ia ser coerente com a apresentação dele. As 90% das vezes que eu acerto, eles não colocam isso. Aí quando eu erro, fazer essa graça. É ou não é, Eugênio? Erramos juntos. Erramos juntos, Abel. E como foi dito ali, com todas as letras, primeiro é bico. Segundo, espero estar errado. A gente olha para trás. E não fomos os únicos, né? Até a Mari estava perguntando aqui sobre o negócio das casas de apostas que fazem ele para não perder dinheiro, né? Estava pagando 15 o Botafogo, a vitória do Botafogo. 15 é um negócio absurdo, estratosférico. O mundo inteiro esperava uma vitória do Paris Saint-Germain e boa parte da torcida botafoguense também estava preocupada, estava aflita com relação ao jogo. E isso é o grande barato do futebol, Abel. Olha aqui, Eugênio, viramos videntes fakes. Ó, olha só para terminar meu raciocínio. Diga lá. A vitória do Botafogo só é histórica, só é marcante, só é ainda mais importante porque justamente era inesperada. Se fosse esperado, ninguém ia estar batendo palma para o Botafogo. Ela é uma vitória da superação. É uma vitória... E esses palpites, essas coisas que a gente brinca que são bicos antes, né? A expectativa do jogo, isso tem um peso também para dimensionar caso aconteça ao contrário. Aconteceu ao contrário do que a maioria esperava, então isso dimensiona que, nossa, foi gigantesco. Justamente porque não se esperava que fosse a vitória do Botafogo. Então, parabéns, porque é uma superação, é algo que se conquista muito além do que se esperava. Alguns sonhavam com empate, foi mais do que um empate, foi uma vitória sobre o time que vinha jogando o melhor futebol do planeta. Então, parabéns ao Botafogo, gigantesca a sua vitória. É somente isso. Olha o homem aqui. Cadê ele? Mostra aqui, abre aqui. Tá aqui, ó. Olha ele aqui, olha ele aqui. Olha o meu dedinho. Kamehameha. Jesus. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, disse o professor Renato Paiva antes do jogo. Lembra disso, professor? Grande frase, hein? Filosofou, grande hein? frase. Repetiu isso ontem. Uma frase maravilhosa. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Normalmente tem mais dos que não são favoritos. Repito o que eu falei ontem. E até por isso que entram para a história, né? Quando você fala de um Uruguai campeão do mundo em 50, você fala da própria Hungria perdendo a Copa de 54, você fala do Brasil e Itália de 82, embora o futuro tenha mostrado que no calor da hora a gente subestimava muito aquela Itália, mas são resultados surpreendentes. E eu quero puxar a sardinha também para o nosso lado, no sentido de que na hora da análise, quando nós falávamos de como o Botafogo poderia surpreender, nisso nós acertamos. Segura aí, já vamos trazer toda a análise, o que todo mundo pensa aqui, por que o Botafogo surpreendeu e venceu o campeão da Champions. Antes, vamos ouvir alguns personagens, é isso? Para depois a gente fazer toda a nossa análise por aqui. Vamos lá. Nós ganhamos este jogo fazendo o Paris Saint-Germain beber do seu próprio veneno. Porque nós hoje fomos aquilo que o Paris Saint-Germain tem sido nos últimos tempos, uma verdadeira equipa. E nós voltámos a ser, porque não foi a primeira vez que somos. Atacámos todos, defendemos todos, deslizámos todos para a direita, deslizámos todos para a esquerda, fomos todos para a frente e fomos todos para trás. Era a única forma de nós nos equivalermos com eles. A partir daí depois é também o talento dos nossos jogadores, porque os nossos jogadores têm muita qualidade. E depois foi isto,
o jogo estratégico, sabíamos como ia ser, sabíamos que não íamos ter muitas oportunidades, mas dos bastidores, esse tal 1% tem a ver com aquilo que era mais importante, que era hoje orgulhar os nossos adeptos, com uma vitória e com uma exibição. Cara, na verdade, quando eu subi ali na mureta, na verdade, minha vista escureceu, parece que eu tava vivendo um sonho, e somente agradecer a todos que acreditou no meu trabalho, porque, como eu sempre falei, eu cheguei no Botafogo, muitas pessoas desacreditavam no meu potencial, só que eu sabia do que eu poderia entregar a este clube, a esse grupo. Internamente a gente sempre acredita, né? O Marlon foi muito bem hoje, antes de começar o jogo, que usou 1%. Acho que desde quando eu cheguei no Botafogo, a maioria dos jogos foi sempre assim, sempre muita gente desacreditando da gente, muita gente falando da gente. E a gente internamente sempre muito forte, acreditando sempre. E eu acho que essa frase 1% é válido pra gente, porque mesmo que muitas pessoas não acreditam, a gente sempre vai continuar acreditando no impossível. E hoje provamos mais uma vez para todo mundo que a gente fez história. Paredão acreditou no impossível. E tá aí a frase do professor Paiva. Cemitério do futebol está cheio de favoritos. Uma frase maravilhosa, principalmente quando dá certo. Números de Paris Saint-Germain, 0. Botafogo 1 pelo Mundial de Clubes, posse de bola muito maior para o time francês. Também muito mais finalizações, mas no alvo não. No alvo foram 4 do Fogão e 2 do PSG. Grandes chances, olha aí, equilíbrio, 2-2. Ações na área rival aí, muito mais do Paris Saint-Germain, e cruzamentos também muito mais deles. Mas como diria o grande jornalista Rafael Prats, o que vale é bola na casinha. Eugênio Leal, por que tanta gente acabou errando o seu palpite, o seu prognóstico? Muita gente apostando em goleada, em massacre do Paris Saint-Germain, como fez contra a Inter de Milão, como fez contra o Atlético de Madrid. O que aconteceu para o Botafogo ganhar esse jogo, Eugênio? Eu vou ficar inicialmente do lado do Botafogo, para depois as pessoas não entenderem errado. O Botafogo fez o que é chamado de atuação perfeita para o que era aquele jogo. Esse jogo demandava que o Botafogo tivesse uma defesa muito forte, porque se sabia que, tecnicamente, o time do Paris Saint-Germain iria testar muito essa defesa do Botafogo. Então, eu acho que, no primeiro lugar, e foi muito bem dito ali pelo Renato Paiva, né? Todos juntos. Quando ia para a direita, iam todos para a direita. Quando ia para a esquerda, iam todos para a esquerda. Quando saíam todos. Essa unidade, essa coesão, essa capacidade que o Botafogo teve de ser uma unidade em campo. E é claro, isso a partir de um foco gigantesco no jogo. O Botafogo jogou 90 minutos com a mesma pegada, com a mesma força, com a mesma crença de que conseguiria. E é claro, isso foi crescendo conforme o tempo foi passando. No início havia um certo receio, aquele nervosismo normal, e havia uma autoconfiança do Paris Saint-Germain. Conforme o tempo foi passando, isso foi mudando. O Botafogo foi ganhando confiança, foi sentindo que tinha o jogo controlado, porque ele conseguiu bloquear os caminhos do Paris Saint-Germain. Algo difícil de fazer, algo que pouca gente consegue fazer. Poucos clubes conseguiram nesse ano de 2025. O Liverpool conseguiu naquele primeiro jogo do mata-mata, que eu não lembro se foi oitavas ou quartas da Champions, numa grande atuação do goleiro Alisson. Sim, lembra verdade. Dessa? Foi e acabou ganhando aquele jogo, mas depois perdeu o jogo da volta. E foi eliminado. Ali foi a virada de chave do Paris Saint-Germain para depois ser campeão da Champions. E o Botafogo, e o próprio Luiz Henrique falou sobre isso, né? Talvez tenha sido o adversário mais difícil que ele enfrentou nessa temporada. Ele afirmou. Não, ele não falou talvez, não. Ele afirmou. Ele falou assim, foi o adversário que melhor se defendeu contra a gente. Exatamente. Certo, Mário? Então, na temporada. Na temporada. Então, muito mérito do Botafogo, muita qualidade do Botafogo em proteger a sua área. E um dado que me chama a atenção, a gente viu ali, né? Foram apenas 2 finalizações na direção do gol para um time que teve quase 75% de posse de bola, ou seja, 3/4 do jogo, a bola ficou no pé do Paris Saint-Germain.
Trocou 749 passes, com 90% de aproveitamento. Isso, e 38% das ações com bola, 38%, foram da intermediária para a linha de fundo no ataque do Paris Saint-Germain. É muita coisa isso, contra apenas 13% do Botafogo. 16 finalizações. E com isso tudo, só 2 foram exigiram a ação do goleiro do Botafogo. Isso mostra que a defesa teve muito sólida, teve num bloco compacto, e isso dificultou muito. Aí, os problemas do Paris Saint-Germain, o fato dele ter entrado num ritmo diferente, dele ter poupado vários jogadores, que depois acabaram entrando no segundo tempo e não mudaram o ritmo do jogo, o fato dele indo perdendo ao longo do jogo a sua confiança, isso é problema dele. O do Botafogo se defendeu muito bem, quando teve chance de sair, fez o gol no primeiro tempo, no segundo tempo teve ainda mais 2 ocasiões em que poderia ter feito mais 1 ou 2 gols, e se defendeu muito bem. Então, mérito do Botafogo. O Botafogo alcançou a atuação perfeita para o que o jogo pedia e ganhou o jogo do melhor time do mundo até aqui na temporada. Vou pedir uma tela aqui para ilustrar o que você está dizendo e que eu penso também que foi assim uma entrega, uma disciplina tática, muito mérito para o técnico Renato Paiva em ter armado o time desse jeito. E os jogadores que executaram à perfeição o plano. Exatamente, um esquema defensivo que envolveu todos os jogadores do Botafogo e não só os zagueiros. Mas temos aí a entrega que fez a diferença em cima do que estou dizendo e que o Eugênio está dizendo também. A defesa do Fogão contra o Paris Saint-Germain teve 23 desarmes, 47 rebatidas, 8 interceptações, 7 bloqueios de finalizações, 68 duelos defensivos, 16 duelos aéreos e 43 posses recuperadas. E o Alexander Barbosa, numa atuação espetacular do zagueiro do Botafogo, foi o comandante na área, porque ele lidera todos os quesitos, sem exceção, todos. Desarmes, rebatidas de cabeça, posses recuperadas, duelos vencidos, 50 ações com bola, e teve nota 7,03 no algoritmo Data ESPN. Quando cheguei de manhã, fui lá pedir ao Leão, queria uma tela do Barbosa. Ele já está pronta, Eugênio. Aí ele mostrou essa tela aí, que o pessoal do Data já tinha providenciado. Ele foi um monstro junto com o Jair, né? O Jair também fez uma partidaça. Gregory também, né? Foi o Marlon. O time todo, né? O Vitinho, no primeiro tempo, sofreu ali com o Kvaratskhelia. Mas foi deu trabalho, mas segurou. Depois a coisa estabilizou. A gente está falando de destaques individuais. Coletivamente, foi uma partida perfeita do Botafogo. Me chamou a atenção o número de cruzamentos do Paris Saint-Germain, acho que mais de 71, que era o que o Botafogo obrigou o Paris Saint-Germain a fazer. Realmente o John trabalha muito pouco, mas aquela bola que ele pega de peito na cabeçada tem também esse fator anímico do jogo, né? Aquela bola do jogo que você fala assim, hoje não vai entrar. Ou o contrário, se você toma um gol ali, de repente toda essa mobilização teria ido para o vinagre. Não foi. Foi um time muito atento. E quando eu falei que a gente acertou o jeito que o Botafogo possivelmente conseguiria um resultado que lhe agradasse, foi a vitória, poderia ter sido um empate. A gente acertou aqui. A gente falou de tudo isso. A gente falou da possibilidade da entrada do Alain para povoar mais aquele meio-campo. Isso aconteceu. Nada é por acaso, né, gente? A gente fala, ganhou. Não é a maneira mais brasileira de se ganhar, mas é a maneira que dá para ganhar hoje, esse tipo de jogo. Tem sido assim, desde aqueles do tempo do jogo único. Muita gente falou, fosse um jogo único, o Botafogo poderia ter sido campeão do mundo. Sim, poderia, porque foi muito do jeito que jogaram retroativamente Corinthians, Internacional e São Paulo. Então, mas esse aí tem algumas semelhanças, mas, por exemplo, o Corinthians, e não vou tirar mérito de jeito nenhum, merecidíssimo título mundial, a vitória do Corinthians contra o Chelsea. Mas o Cássio trabalhou muito mais do que o John. Assim como o Rogério Ceni. Rogério Ceni também. Ontem foi aquela bola que acho que é uma bola parada do Vitinha, que a gente viu agora há pouco, que a bola bate no peito do John, é uma defesa do John assim meio que sem querer, e uma no primeiro tempo que ele defende. Foi do Kvaratskhelia. Logo no início. Quero aproveitar e mandar 2 abraços aqui. Um para doutor Fábio Roberto Gaspar, um grande santista. Minha torcida gloriosa, tamo de volta aqui no nosso canal.
uma sexta-feira quente, uma sexta-feira agitada, porque foi vitória do Fogão 1-0 em cima do PSG. Coisa que muitos duvidaram, mas eu quero parabenizar aqui todo o elenco do Botafogo que se uniram, jogaram junto, todos no ataque, todos na defesa, jogou entrosadamente. Também Alexandre Barbosa aí, meus parabéns, meu companheiro, que você foi um show ali na zaga do Fogão. O cara jogou com confiança, determinação e vestiu verdadeiramente a camisa do Botafogo ontem. A Igor Jesus também, que guardou aquele belíssimo gol no cantinho lá para trazer a vitória do Fogão, rapaziada. Se você quiser deixar seu palpite aqui nos comentários sobre o que foi esse jogo do Botafogo, esse jogo histórico que não vai ser um jogo que vai ser lembrado por muitos e muitos dias aí do Fogão. Coloque aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Deixa aquele likezão aí, seu botafoguense. Se você ainda não deixou aí no nosso vídeo, vai estar nos ajudando muito, vai estar fortalecendo no canal aqui. E todos os dias aí buscamos informações glorioso para deixar você totalmente atualizado. Então não se esqueça de se inscrever, ativar aquele sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que está rolando no Botafogo. Claro, nesse Mundial de Clubes que estamos fazendo aqui, uma cobertura completa, trazendo todas as informações aí do Mundial de Clubes e tudo sobre o nosso glorioso.